Olá pessoal, meu nome é José Roberto, eu sou engenheiro elétrico com especialização em sistemas elétricos. Trabalhei durante 25 anos numa concessionária de energia elétrica de São Paulo e hoje eu venho aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre o consumo e o custo da energia elétrica, um assunto que gera muita dúvida para muitas pessoas. O cálculo da energia elétrica ele é determinado por legislação. Portanto, eventualmente ele poderá sofrer alguma alteração no futuro sobre o que está sendo dito aqui hoje. Em duas apresentações, eu mostrarei para vocês como calcular o consumo de energia elétrica pelos equipamentos, quanto custa o consumo de cada equipamento na conta de energia elétrica, quais são os itens que compõem a conta de energia, tarifa, impostos, bandeira tarifária, como encontrar o valor da tarifa, como calcular os impostos incidentes e onde consultá-los. E fazer um exemplo utilizando uma conta de energia elétrica atual. Primeiro passo, iremos montar uma tabela contendo todos os equipamentos elétricos pertencentes a essa residência. O próximo passo é saber quanto cada equipamento elétrico consome de energia elétrica expressa em watts. Para saber o consumo elétrico, iremos consultar a seção Dados Técnicos do Manual de Operação do Equipamento Elétrico. No primeiro exemplo apresentado, temos uma televisão de 29 polegadas que em operação ela consome aproximadamente 105 watts e no modo standby ela consome 13 watts. O modo standby significa quando o equipamento é desligado através do controle remoto. No caso desse televisor apresentado, o consumo dele no modo standby durante 8 horas equivale ao consumo deste equipamento em operação durante 1 hora. No segundo exemplo, temos um chuveiro elétrico com 4 níveis de temperaturas diferentes, onde exemplificaremos o primeiro nível de temperatura, onde na tensão 220 volts ele consome 2.500 watts. No terceiro exemplo, trata-se de quando nós não temos o manual de operação do equipamento. Então, todo equipamento elétrico ele deve possuir próprio nele uma placa de identificação. Neste caso, trata-se de um ventilador portátil que não tem um manual de operação. Então, consultando nele, nós encontramos que ele consome 70 watts. Outra maneira de se encontrar a potência consumida pelos equipamentos, caso não tenha em mãos o manual de operação ou o equipamento esteja em um local de difícil acesso para visualizar o seu consumo, podemos acessar através do site do fabricante e consultar o seu manual de operação, ou então nesses sites de energia elétrica, de distribuidora, eles sempre fornecem uma tabela contendo os principais equipamentos eletroeletrônicos e o seu consumo médio. Agora já temos montada a segunda coluna da tabela, onde todos os equipamentos têm o seu consumo médio expresso em watts. No próximo passo, nós iremos inserir a terceira e a quarta coluna da nossa tabela, onde na terceira coluna nós iremos colocar em cada aparelho o número estimado de dias de uso durante um mês. E na quarta coluna, o tempo médio de utilização por dia de cada equipamento. Note que na quarta coluna, o tempo foi expresso em horas e não em minutos. Então, se por acaso algum equipamento utilizar somente durante minutos num dia, nós deveremos dividir por 60 para calcular o tempo em horas. Freezers e geladeiras que ficam ligados 24 horas por dia, normalmente o consumo médio é 10 horas por dia, que seria o tempo que somente os compressores trabalham para manter a temperatura ajustada. Com essas informações, agora nós podemos montar a última coluna da tabela, que é o consumo médio mensal de cada equipamento elétrico expresso em kWh. A fórmula é a seguinte:
O consumo mensal expresso em kWh do equipamento é o produto da potência elétrica do equipamento expressa em watts pelo tempo de uso por dia expresso em horas pelo número de dias de uso no mês dividido por 1000. Aplicando essa fórmula em todos os equipamentos elétricos da nossa tabela, preencheremos a quinta coluna com o consumo médio mensal de todos os equipamentos elétricos pertencentes a essa residência. Deveremos classificar essa tabela a partir do aparelho que consome mais energia para o aparelho que consome menos energia durante o mês. Desta forma, teremos uma ideia da economia de energia elétrica que poderemos fazer na residência, ou seja, reduzindo o tempo de utilização destes equipamentos que consomem mais energia, usando-a de maneira racional. Neste exemplo demonstrado, deve-se rever o tempo de utilização do equipamento que consome mais energia, ou seja, o ar-condicionado. Outra informação relevante é o consumo em stand-by do televisor 29 polegadas em destaque. Durante o mês, estando o aparelho desligado diariamente pelo controle remoto, ele consumirá durante 19 horas 7,41 kWh. E o consumo do televisor em uso durante 5 horas diárias será de 15,75 kWh. Ou seja, o consumo em stand-by equivale à utilização desse televisor por aproximadamente 2 horas e meia. Outro destaque importante são as lâmpadas utilizadas na iluminação residencial. Uma lâmpada incandescente de 100 watts, utilizando-se durante 5 horas por dia nos 30 dias do mês, ela consumirá 15 kWh. Uma lâmpada fluorescente compacta, de mesma luminosidade dessa lâmpada incandescente, ela consome a potência de 23 watts. Utilizando-se durante 5 horas no dia durante 30 dias, ela consumirá 3,45 kWh. E uma lâmpada LED de mesma luminosidade das anteriores, ela consome 15 watts. Utilizando-se no mesmo tempo 5 horas por dia durante 30 dias no mês, ela consumirá 2,25 kWh. Neste quadro, podemos comparar os três tipos de lâmpada, a sua potência com a luminosidade equivalente. Ou seja, uma lâmpada LED obtém 50% de economia de energia em relação à lâmpada fluorescente compacta. E uma lâmpada LED, ela obtém 80% de economia de energia em relação à lâmpada incandescente. Como já sabemos quanto consome de energia mensalmente cada equipamento elétrico, agora precisamos saber o quanto custa na nossa conta de energia cada equipamento elétrico. O custo é obtido aplicando-se a fórmula o produto do consumo em kWh pela tarifa da concessionária distribuidora de energia, incluindo-se os impostos federais PIS e CONFINS e mais o imposto estadual ICMS. Será necessário conhecer o valor da tarifa e os tributos incidentes. Para saber o valor da tarifa, acessaremos o site da ANEEL, que é o www.aneel.gov.br. Na página inicial, encontraremos informações técnicas, tarifas consumidores, tarifas residenciais. Nesta página, nós iremos selecionar a nossa concessionária de distribuição local, o ano atual e clicar em OK. A página será atualizada, fornecendo o valor do consumo em real por kWh. Note que estaremos verificando a classe B1 residencial normal. Neste exemplo demonstrado, verificamos o valor da tarifa da concessionária de distribuição CPFL Paulista, que equivale a 0,403 de real por kWh, o que equivale a pouco mais de 40 centavos do kWh.
Os tributos incidentes na conta de energia são calculados conforme as fórmulas demonstradas, onde os tributos federais PIS e CONFINS têm a sua fórmula única para o país e o tributo estadual, no caso ICMS, cada estado tem a sua fórmula independente de cálculo. Aplicando essas fórmulas numa conta de energia elétrica de uma residência no estado de São Paulo, onde o consumo mensal seja superior a 200 kWh, teremos uma incidência de 1,97% de acréscimo referente ao tributo PIS, 9,15% referente ao COFINS e 33% referente ao ICMS. Os tributos federais PIS e COFINS, eles podem sofrer pequenas variações mensalmente. Portanto, devemos acessar o site da ANEEL e consultar as alíquotas atuais. Agora, nós montaremos uma nova tabela utilizando a primeira e a última coluna da primeira tabela que nós montamos para calcular o consumo mensal dos aparelhos. Nós utilizaremos a coluna aparelho elétrico e a coluna consumo médio mensal. A terceira coluna será preenchida com o valor da tarifa, o valor que foi encontrado no site da ANEEL referente à concessionária local. A quarta coluna é o valor do consumo real por mês, ou seja, é o produto da segunda com a terceira coluna, o consumo médio mensal pelo valor da tarifa. A quinta coluna refere-se ao tributo federal PIS, no exemplo 1,33%. Esse valor é calculado 1,33% da quarta coluna, o valor do consumo por mês. A sexta coluna refere-se ao tributo CONFINS, que atualmente é de 6,18%, será essa porcentagem do valor da quarta coluna. A sétima coluna refere-se ao tributo estadual, ICMS, que no exemplo aqui do estado de São Paulo é 25%, será calculado essa porcentagem da quarta coluna, valor do consumo. Para chegarmos ao valor médio de cada equipamento, deveremos somar as seguintes colunas: a quarta, valor do consumo, mais a quinta, o PIS, mais a sexta, CONFINS, e mais a sétima, ICMS. Assim, já podemos saber quanto custa mensalmente cada equipamento elétrico na residência. Notamos que a lâmpada incandescente de 100 watts ela custa mensalmente R$ 8,49 no mês. A mesma lâmpada de mesma luminosidade, a fluorescente compacta, custará R$ 1,96 mensalmente. E uma lâmpada LED de mesma luminosidade custará R$ 1,27 na conta de energia elétrica mensalmente. O televisor de 29 polegadas, mantendo desligado através do controle remoto no modo standby, custará mensalmente R$ 4,20 na conta de energia elétrica. O tradicional que está inserido na conta de energia elétrica é o sistema da bandeira tarifária, que a partir do mês de março de 2015, na bandeira vermelha foi alterada para 0,055 de real para cada quilowatt-hora consumido. Portanto, esse valor deverá ser acrescido em cada equipamento elétrico da residência. Exemplificaremos utilizando o primeiro equipamento da tabela, o ar-condicionado, que consome 158,16 kWh por mês e, fazendo o cálculo, daria R$ 89,56. Fazendo o cálculo da bandeira tarifária, nós multiplicaremos 158,16 kWh por 0,055, que chegará ao valor de R$ 8,69 adicional. Somando com os R$ 89,56, o valor desse ar-condicionado mensalmente custará R$ 98,26. O último item a ser adicionado na conta de energia elétrica trata-se do tributo municipal, Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, conhecida como CIP ou COSIP. O valor dessa contribuição tem a sua fórmula de cobrança individual para cada município.
Bom, era isso que eu tinha para a primeira apresentação. Espero que tenha sanado as dúvidas de muitas pessoas. Eu peço que o pessoal que gostou e que curtam, compartilhem, comentem, tá? E numa próxima apresentação eu irei detalhar mais uma conta de energia elétrica, inclusive mais especificamente os tributos incidentes em cada conta. Obrigado.